Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santor. 29º programa Vozes do Universo. Para variar, teremos hoje muitos assuntos, são muitos e-mails que a gente recebe. Eu, para variar, estou atrasado nas respostas, nos comentários, mas a gente vai fazendo dentro do nosso esquema de fazer, da melhor maneira que a gente tem para fazer, que é responder a vocês, né? Conversar com vocês, ampliar essa comunicação, enviar para vocês essa energia, fazer essa acoplagem energética que vocês todos precisam ter. Vocês que são aí meio sonolentos durante o programa, fiquem tranquilos que vocês estão recebendo uma energia positiva e vocês estão sendo, de certa forma, calibrados, vamos dizer assim. Vamos iniciar o nosso programa hoje com um caso aqui, que na verdade não é um caso, mas tem a ver com isso que eu acabei de falar, sobre pessoas que ouvem o nosso programa e têm algumas reações, né? Então o Augusto me enviou esse e-mail e ele diz assim: bom dia, boa tarde, boa noite a todos do programa Vozes do Universo. Mais uma vez é um imenso prazer estar novamente enviando minhas dúvidas ao programa. Desde já peço desculpas a você, Del, pela falta de sintonia e o sutil desequilíbrio que apresentei nos relatos anteriores. Tive plena consciência desse estado e agora me sinto muito bem, em altura vibratória, digna o suficiente para participar mais uma vez. Minhas desculpas. Não tem nada de se desculpar, Augusto. Eu acho que as pessoas podem estar numa vibração e são acordadas por esse programa. É assim que funciona. E a primeira reação que isso dá é um soninho, mas logo passa. Vamos ver. Estou ouvindo todos os áudios disponíveis do programa. Atualmente estou no 22. Por aí. E fala sobre o ET Bilu, mas enfim. Antes eu vou fazer o meu relato. Nos primeiros áudios que eu vi do 1, 4 e 5, senti muito sono e tontura, que logo depois foram trocadas por uma energia calma, serena e tranquila. Senti literalmente a sintonia. Resolvi então tentar entrar em contato com meu mentor pessoal e obter informações a respeito de minha origem cósmica. Isso que você fez, Augusto, isso é uma coisa bacana. Algumas pessoas, muitas, ficam me perguntando: mas de onde eu sou? De onde eu vou? Para onde eu vou? Quem sou eu? Esquecem que tem um mentor, né? Todo mundo tem um mentorzão, né? Vários mentores de várias linhas. E se você puder saber, você vai saber. O que é você poder saber? É você estar preparado para saber, né? Então, a gente está, através desse programa, falando com essas pessoas. Pessoas que estão preparadas energeticamente para saber de onde vieram, quem são e para onde vão. Tá certo? Então, continuando o relato do Augusto aqui. Como sempre faço, me deitei no colchão e relaxei, sempre vibrando mantras. Sinto muita sintonia positiva. Então solicitei, como sempre, a presença do meu amigo. Senti a energia, como sempre, carinhosa dele e iniciei as técnicas de limpeza energética que já faço. Então, depois de algum tempo, em meus olhos mentais, notei que um ser se aproximou de mim. A energia dele era fria, mas pacífica. Assim que senti a amorosidade dele, eu permiti que se aproximasse mais. E quando o vi, notei que era um ser meio de aparência grotesca, parecendo um ogro. Sabe? Cara quadrada, boca grande, parecia um ogro mesmo. Ele tinha um corpo físico parecido com o nosso, mas estava envolto com uma energia. Mas ele era muito amoroso, se aproximou bem pertinho do meu rosto e sorriu.
Eu sorri de volta. Em seguida, eu senti o meu mentor muito forte. Quando virei meus olhos mentais para ele, eu o vi. Observação, eu nunca havia visto o meu mentor. E olha que faz tempo que nós nos conhecemos. Ele usava uma túnica parecida com as túnicas gregas em volta do peito. Sua pele parecia ser feita de um plasma, uma gelatina, sei lá. Emitia uma luz, era uma pele luminosa, mas eu vi que a textura era meio gelatinosa. Olhei seu rosto e ele plasmou aparentemente um rosto para mim e mostrou um sorriso lindo. Fiquei profundamente emocionado. Ele me indicou uma posição e olhei. E notei que ele me mostrou uma nave. Ela tinha forma de prato. E eu só vi a parte de baixo. Emitia luzes de várias cores. E no meio tinha uma abertura. Tenho certeza que ele queria me mostrar que ambos eram extraterrestres. Então me voltei para o de aparência grotesca e perguntei seriamente: de onde eu sou? Ele não respondeu. E eu insisti literalmente, vibrando a pergunta para ele: de onde eu sou? E ele respondeu: de Vega. E não disse mais nada. Estudei um pouco sobre o povo vegano e os liranos, ou lirianos, que também são de lá, e senti uma profunda sintonia com eles, pois eles têm os mesmos objetivos que eu na Terra e são professores. Algo que amo fazer é ensinar. Devo ser um vegano ou liriano, mas não tenho certeza ainda. Detalhe que já havia entrado em contato com esses seres no passado. A mesma coisa, seres de pele branca, luminosa, sem rosto, com túnicas brancas. Aí que tá. Aqui é um relato bacana. Muita gente fica me falando assim: mas aconteceu comigo, não tinha que ser fato real? O que é fato real, né, gente? Se nós estamos lidando com seres interdimensionais, extradimensionais, que se aproximam de nós quando nós estamos com o nosso corpo sutil, e dá um relato desse, que a pessoa consegue voltar e lembrar com essa riqueza de detalhes, para mim isso é um fato real. Não aconteceu aqui. Ele não foi no jardim, deu a mão para o ET, abraçou a nave. Mas ele estava dormindo com o corpo material e com o corpo sutil. Ele teve esse contato. Bom, eu quando percebi que quando você falou do corpo gelatinoso, na hora me veio uma coisa de holografia, né? Na hora me veio isso. E eu tinha certeza que esse mentor era de fora, porque eles usam, né? Como eu sempre digo, e vocês, às vezes, muitas pessoas não entendem. Eles usam a imagem que eles quiserem. Esse ogro que você viu até pode ter sido baseado no desenho animado aí do Shrek, né? Então, tudo para tornar o contato mais fácil, para a gente não se assustar, aquela lenga-lenga toda que a gente já sabe, né? E eles respeitam muito essa nossa materialidade, essa nossa amnésia. E com certeza o Augusto está se retornando, está conseguindo retornar a alguns padrões vibratórios que ele tinha perdido e que pela encarnação terrestre, né? E que agora esses seres amigos vieram falar para ele, tá? Eu na minha vida tive apenas um sonho com essa raça e foi um sonho um pouco confuso, mas eu vi um ser menor. Parece que esse pessoal, eles andam sempre acompanhados, né? Eles têm uns amigos assim, ou aparece com a aparência de um gigante, um cara forte, ou um pequeno. Eles nunca andam sozinhos, eles sempre têm assistentes, né? E eles também tinham se apresentado como sendo de Vega e Lira, e um deles tinha uma aparência muito humana. Então, eu fiquei de pesquisar mais esse povo. Geralmente, quando esses contatos aparecem para mim, é porque eles querem produzir algum tipo de livro, né? Algum tipo de material, e foi isso que aconteceu.
Eu te agradeço, Augusto, aí pelo depoimento, muito bom, muito interessante. E você que tem sonhado com seres com essa característica, quem sabe você também não é de Vega ou de Lira, tá? Vamos em frente. Muito bem, retornando com o programa Vozes do Universo. Eu estou aqui recebendo um e-mail de uma pessoa que usa o nome de Spectrum. Olá, Fábio, eu ainda não ouvi todos os seus programas, mas tenho uma pergunta em particular. Quem são, na realidade, os índigos? Que ligação eles têm com os ETs? O que os ETs acham deles? Bom, essas denominações, né, que às vezes aparecem na nossa frente, são geralmente vindas lá dos Estados Unidos. Eles adoram colocar um rótulo e colocar o nome do produto na prateleira, né? Diante disso, a gente pode compreender essa denominação até de uma outra forma. Vamos pensar o seguinte: nós estamos à mercê de mudanças muito grandes no planeta. As pessoas estão mudando constantemente. Nós estamos evoluindo numa rapidez como nunca antes foi registrada. Apesar do planeta estar mergulhado em fome e miséria, existe um lado do planeta que vai muito bem, obrigado, né? Vai crescendo, vai se desenvolvendo tecnologicamente e geneticamente também. Então, o que eu posso dizer sobre os índigos, né? A geração que ela já vem conectada, ela já vem diferenciada, ela já vem com características avançadas, nada mais é do que a nossa evolução. Só que uma evolução não natural, e sim aprimorada. Porque também, se a gente for analisar o que é natural, o que não é natural, as pessoas não sabem ainda dizer de onde a gente veio, como é que a gente foi feito. Isso as pessoas, eu digo a ciência, né? Porque tudo que a ciência... Hoje eu fiz um raciocínio e me pareceu bastante claro. O ser humano, ele gravita entre duas forças. Ele gravita entre acreditar na religião ou acreditar no ceticismo da ciência. Então você vê as pessoas muito bem divididas nesses dois caminhos, né? Então, como a ciência não prova nada e ela caminha a passos muito lentos, né, por N motivos, ela tá desenvolvendo um papel mais ou menos o que a igreja, na época da Inquisição, fez. Papel que ela desempenhou diante dos seres humanos. Se a igreja não dissesse que era ok, não era ok. Então determinava, né, o bem e o mal, o certo e o errado. Então nós vivemos um momento parecido com o que tinha antigamente, com uma certa mudança nos valores. Hoje é a ciência que desenvolve esse papel de dizer a nós, meros mortais, o que pode e o que não pode. Certo? E esses seres chamados de índigos, na verdade, são seres que estão nascendo de uma forma muito avançada. Eles já vêm sabendo. Aquela história de eu não nasci sabendo, isso é coisa do passado, da época da carochinha, né? Muitas crianças estão nascendo sabendo. Por quê? Porque está na mão delas o futuro do nosso planeta, está na mão delas o nosso desenvolvimento. Elas vieram para catapultar ainda mais a nossa evolução. Tá certo, amigo? Spectrum. Bonito nome. Vamos em frente. Nossa amiga Maria de Fátima, mais uma vez, deixando aqui um bonito depoimento. Maria de Fátima, lá de Minas Gerais. Boa tarde, amigo Del. Acabei de ouvir o programa. Como sempre, nota 1000. E quero dar os parabéns a você e ao programa pelo respeito que tem com todos que agora podem contar sem medo suas experiências com outras dimensões, com outros seres.
pois não sei se acontece isso com todos que estão se expondo. Seus casos nesse programa... que estão expondo seus casos nesse programa maravilhoso. Ok. Eu estou me sentindo uma pessoa mais feliz. Olha, isso já é o máximo, não é? Você e esse programa era o meu sonho e que se realizou, pois aqui podemos falar sem medo, sem sermos ridicularizados, sermos chamados de loucos, pois cada vez que eu falo sobre um assunto me sinto mais leve e realizado. Por isso eu nunca deixo de participar desse programa. E mesmo que um dia você precisar de ajuda de cada um de nós que acreditamos em você e nesse programa, para que ele seja levado adiante. Esse programa é uma maravilha. Aproveitando a oportunidade, vou lhe contar o que me aconteceu ontem, no dia 18. Pois, amigo, foi lindo e emocionante. Era umas 8 horas da noite. Eu estava admirando o céu, como de costume, toda noite, e botando em prática a minha conexão com os nossos irmãos. Aí lembrei do trecho do livro dos Cavaleiros da Ordem da Espada, no momento que o anjo fala que quando eles são chamados, eles vêm. E assim eu fiz. Primeiro pedi a proteção para todos do mundo, para meus filhos, familiares, e falei que gostaria muito de ver o anjo voando, ver um anjo voando. A lua estava muito clara, passando os minutos, vi surgir por trás de mim um formato de um pássaro grande, de 1 metro de comprimento. Deu para ver que tinha asas. E o mais impressionante, que era da cor da capa do livro. Até aqueles pedacinhos pretos eu consegui ver. Me arrepiei toda. O voo era maravilhoso, muito leve. Tive uma sensação de que era uma pessoa voando. As lágrimas de felicidade rolaram. Levantei a mão, saudei com um grande salve, irmão, obrigado. E agradeci muito a Deus por estar me dando aquela oportunidade de ver tamanha beleza. Aí sumiu. E torno a dizer, não vou me cansar nunca de repetir. Este livro, Os Cavaleiros da Ordem da Espada, é muito poderoso mesmo. Fique com o todo, amigo, e até mais. Legal, Maria de Fátima, eu fico realmente emocionado com as tuas palavras, que são sempre palavras de incentivo, palavras de carinho. E você é uma pessoa que não tem medo de se expor, de colocar suas ideias, de colocar suas experiências. Isso que eu acho bacana, e acho que você deve se manter sempre assim, em equilíbrio, porque o seu equilíbrio está em colocar essas coisas para fora. Não adianta você ser uma pessoa super receptiva e ficar se resguardando, com medo do que o outro vai falar. Gente, isso já passou, né? Gente que ainda reprime o outro por aquilo que ele pensa. Olha, isso já faz parte do passado, tá certo? Brigadão, Maria de Fátima. Vamos em frente. Olá, Fábio e amigos ouvintes do programa Vozes do Universo. Sou a Cris do Rio de Janeiro e da comunidade Portal Mundo Invisível. Como alguns já sabem, sou uma das uranianas recém-saída da amnésia, mas com muita vontade de recordar e aprender cada vez mais sobre Urano e sobre os uranianos. Relendo o livro Túnia Falando com os Humanos, no capítulo O Lado Humano desta História, páginas 13 e 14, Túnia diz: esta nossa missão de nos encontrarmos será cumprida, você vai ver. Seu rosto surge na minha lembrança de outras vidas também. Então, Fábio, outras vidas que a Túnia se refere é em Urano, certo? Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre isso? Desde já, te agradeço muito. Um beijo. É com muito prazer que eu recebo a pergunta da Cris Reik. A Cris, além de ser moderadora lá da comunidade Portal Mundo Invisível, a Cris, que é aí do Rio de Janeiro, e vocês do Rio deveriam procurá-la, porque ela é uma excelente reikiana e uma excelente taróloga. Então, vocês estão pertinho da Cris, podem procurá-la. Manda um e-mail aqui para o Vozes do Universo, eu repasso para ela, ela entra em contato com vocês, tá bom?
Bom, Cris, respondendo a sua pergunta, eu relendo um pouquinho esse início do livro, eu percebi que, assim, naquele momento, aquela parte da história que eu estou contando, é a parte onde a comandante Túnia ainda não havia se apresentado como uma uraniana. Ela ainda se apresentava com o visual de uma moça, loira, de olhos claros, e ela estava realmente pisando em ovos para me dizer que ela era uma uraniana. Então ela usou todo o comportamental, vamos dizer assim, de um ser humano, baseado nas nossas crenças. Então, quando ela fala em vidas passadas, eu acho que naquele momento ela quis me trazer um pouquinho mais para perto, falar assim, olha, eu encontrei com você em vidas passadas, né? Porque ela sabe que eu acredito nisso, que a minha base está muito calcada nisso. E naquele momento eu não tinha consciência de que eu era um uraniano, um ser de alma uraniana. E eu também não tinha consciência que ela poderia ser um ser extraterrestre. Eu pensei em todas as possibilidades, menos nessa, né? E ela, na verdade, se coloca como uma humana falando de coisas baseadas no nosso sistema de crenças. A gente sabe que não existe reencarnação em Urano, a gente sabe que não existe processo reencarnatório nem roda kármica lá, a gente sabe que os corpos podem viver muitos anos, até 1000 anos, e podem simplesmente trocar de corpo e voltar com a mesma personalidade, com um corpo exatamente igual, só que novo, como também eles têm a possibilidade de participarem de um grande conselho uraniano, de almas uranianas, e não ter mais um corpo físico. Tá certo? Cris, valeu pela pergunta, participe sempre, você é uma pessoa iluminada, é muito bom te ver aqui no programa. Um grande abraço. Temos aqui mais uma pergunta muito interessante do Leandro Ganassim, de Sarandi, que fica paralelo a Maringá, no Paraná. Estou lendo o seu livro Conexão Urano, o Reino Azul, é muito bom. Tenho muitas coisas para contar, mas por falta de tempo contarei no momento oportuno. Partindo do pressuposto de que cada planeta constitui-se de elementos diversos da matéria e da energia, das mais variadas conformações e combinações químicas, por assim dizer, mediante a dimensão em que os planetas se encontram. Urano, a qual os uranianos se referem, é constituído de gases e outros elementos de difícil percepção para nós. Estamos acostumados com a terceira dimensão. Os uranianos dizem que se alimentam do raio azul, que os sustentam de uma forma muito sutil. Eu entendo que eles não comam comida como nós comemos. No blog dos uranianos tem uma imagem da uraniana Túnia. Ela tem uma boca. Se eles não se alimentam como nós e por sua forma de se alimentarem ser muito superior à nossa, como podem os uranianos terem boca? Essa forma de se apresentarem seria um tipo de adaptação aos fluidos peculiar de nosso orbe para que melhor pudéssemos vê-los? Se for possível, gostaria de receber respostas com todo respeito. Agora são 2h. Se eu tivesse mais tempo, elaboraria questões mais profundas e apontaria mais elementos para análises comparativas para um melhor enriquecimento das perguntas. Espero que compreenda. Mando-lhe um abração e muita energia positiva. Legal, Leandro. Acho a sua pergunta totalmente pertinente. Faz parte do nosso cérebro tentar entender as coisas de uma maneira racional. Para responder essa pergunta, eu pedi ao comandante Vitsu que te desse uma resposta. E ele deixou aqui uma resposta para você sobre esse assunto, tá? Essa pergunta, segundo ele, envolve outros fatores interessantes referentes à evolução das espécies.
Por que o orangotango possui um cérebro tão grande se ele não consegue nem falar? A vida na Terra nem sempre foi o que vocês acham que foi, e nem sempre seres aparentam ser o que são. A aparência física dos uranianos pode ser mudada, porque temos capacidade para transmutação. Porém, resolvemos nos mostrar aos humanos de forma coerente com nossas formas originais. Por isso, os desenhos que nos representam são como nós somos realmente. Não comemos animais como vocês, porque não precisamos mais comer animais para sobreviver. Porém, outras espécies marinhas são de nosso agrado quando não estamos em nosso planeta, e podemos saborear uma iguaria do planeta de vocês. Ainda podemos fazer isso, porque não foi retirado do nosso ser o sistema que comporta processos digestivos, que são infinitamente menores e mais poderosos do que o de vocês. Mas entendam que nosso aparelho digestivo é usado apenas em condições especiais, quando não existe mais a possibilidade de contarmos com o raio azul, nossa forma única de alimentação. A eliminação de qualquer impureza em nosso corpo é feita através de um sistema fluídico que dispensa a eliminação da forma como vocês conhecem. Estamos muito longe disso, mas já fomos como vocês. Somos pesquisadores que frequentam ambientes muitas vezes inóspitos à nossa sobrevivência. Temos a possibilidade de comer, mas não nos agrada nem um pouco. Serve apenas em uma questão emergencial. Mesmo assim, podemos nos comunicar verbalmente com civilizações mais atrasadas que ainda usam os acordes verbais para manifestar sua vontade e pensamento. Neste caso, nossas cordas vocais podem ser úteis, acopladas a equipamentos que transmitem nossa voz nos infinitos idiomas existentes no universo. Pois é, meu amigo. Está aí a resposta do comandante Vitsu sobre boca para comer ou boca para falar. Tá certo? Leandro, grande abraço. Temos aqui uma outra pergunta de outro sócio desse programa, que é o nosso amigo Rômulo Rocha, lá do Rio. Fábio, estou relendo seu livro 2049 e estou observando uma diferença de padrão com relação aos seus outros livros. Na maioria dos seus livros, você usa uma linguagem que busca a todo o tempo estar desvinculada das religiões, mostrando claramente nos ensinamentos dos uranianos que o que verdadeiramente existe não são as religiões, mas sim o todo. Mas por que no livro 2049 você fala tanto em demônios e anjos, em culpados e castigos, num linguajar tão religioso? Vou destacar um trecho como exemplo. Dinheiro, sexo e drogas. Este é o tripé que o anjo caído utilizou fartamente para subestimar os homens em suas próprias vidas. Por anjos caídos, eu entendo que seriam os reptilianos, os exilados da Estrela Capella. Olha, Rômulo, demorou para alguém fazer essa pergunta, porque quando eu trabalhei nesse livro, eu fui o primeiro a detectar uma mudança. Eu falei assim, esse livro vai desagradar as pessoas que acreditam em religiões, porque ele não tem assim uma identificação com nenhuma religião, apesar de usar os termos que usa. Eu entendo que ele remete o leitor a pensar em culpado, castigo, mas eu não tenho culpa se foi isso que a gente viu naquele momento. 2049 conta um dos futuros prováveis da Terra, né? Por outro lado, mesmo você ao destacar essa parte, né, tem a parte da cruz dourada no céu, né, que é um negócio muito bonito.
tem essa coisa dos demônios sendo caçados, entrando pelos todos os buracos que poderiam existir na Terra. Eu acho interessante que a gente vive um momento, né, Rômulo, que semana passada nós do Brasil inteiro, ainda mais vocês aí do Rio, viram com os próprios olhos demônios entrando em buracos no chão para fugir da polícia. Eu acredito que essas pessoas que mexem com droga, que acabam com as famílias, né? Isso está sendo muito bem mostrado na novela das 8. Aquele rapaz, o ator, mostrando como fica uma pessoa quando usa crack. Então, assim, eu não consigo entender que uma pessoa que te vicia no crack possa ser considerada outra coisa que não seja um demônio. Isso não tem nada a ver com religião. Eu acho que a gente precisa parar de falar, porque isso também faz parte dessa manipulação que existe aí. Ninguém pode falar em demônio porque o cara é evangélico. Não. Demônio existe, gente, depende da religião. Independente da religião. Assim como anjo existe, independente da religião. Então, ao se tratar o livro não é todo com apelo religioso, como pode parecer, porque ele não fala em religião nenhuma. Ele apenas usa uma terminologia ao mostrar o quanto nós estávamos errados em deixar tudo isso que está acontecendo do jeito que está acontecendo. Então eu fico tranquilo, eu sei que os ETs preferiram usar uma linguagem mais terrestre para atingir pessoas que também acreditam, né? Pessoas que mantêm seu sistema de crenças baseado no bem e no mal. Não vejo problema nenhum nisso. Acho você um leitor muito especial. Você é um cara muito inteligente, você faz perguntas muito inteligentes, deixa esse programa realmente mais interessante. E talvez para você essa realidade já tenha sido superada. E eu acredito nisso. Agora existem outras pessoas que vão se identificar com isso. Falar assim, tá vendo? O bem venceu o mal. Gente, a gente ligou a televisão semana passada e viu o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Os caras fugiram que nem os monstrinhos pelo esgoto, que é o que eles gostam. Eles gostam de baixa vibração, essa coisa toda. Eles vivem nesse limbo. Eu sei que as mães dessas pessoas que criaram essas pessoas com o seu melhor não têm culpa do que eles transformaram. Mas eles existem. Existem encarnados e existem desencarnados que também trabalham nesse campo espiritual das trevas mesmo. O que eu posso falar? É isso aí, não vou mudar o nome, né? Tá bom, meu amigão? Vamos em frente. Oi, Fábio. Aqui quem fala é o Rômulo Rocha, do Rio de Janeiro. Eu estou te enviando essa mensagem para agradecer toda a sua paciência e atenção que você tem tido em responder aos meus muitos e-mails. Eu sei que alguns e-mails são meio complicados, tem outros que são chatos, mas você está sempre respondendo com muita propriedade dentro dos seus conhecimentos. Então, eu ainda não descobri se eu sou de Urano, de onde eu realmente vim, mas uma coisa eu posso te dizer, cara, com certeza não sou daqui. Talvez por isso eu fique a maior parte do tempo no mundo da Lua. Não descobri isso ainda também. Mas enfim, um dia todos nós chegamos lá, não é verdade? Então, um grande abraço e até a próxima. Falando no Rômulo, ele aparece. Tá aí a simpatia do Rômulo, estamos conhecendo agora a voz dele. Rômulo, fica tranquilo. Como eu te disse, suas perguntas serão sempre muito bem recebidas por aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que você possui uma alma extraterrestre. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar aí os seus apontamentos para ver onde é que, né? Onde é que você está, né? Onde é que a tua alma se estabilizou, de onde ela veio,
por que ela está aqui na Terra. Tenho certeza que você vai descobrir. Conte com a nossa ajuda, tá bom? Um grande abraço, amigo. Muito bem, temos aqui um novo e-mail de outro sócio desse programa, nosso amigo Cláudio Torres, também lá do Rio de Janeiro. Caro amigo Del, tenho andado muito ocupado ultimamente, por isso não participei mais diretamente do seu programa, mas sempre faço um download para escutar, isso me traz excelentes vibrações, além do que me sinto no meio de uma família. Sendo assim, estou lhe encaminhando um e-mail com o link do YouTube sobre uma suposta intervenção dos nossos amigos pleiadianos. Na postagem oficial, descreve-se que o misterioso míssil que foi disparado ao largo da costa da Califórnia foi resolvido de acordo com Colin Thomas, um contato pleiadiano. Ele disse que o governo dos Estados Unidos estava disparando um míssil contra o Irã e foi interceptado pelos pleiadianos. Logo depois, o presidente Obama ordenou que outro disparo de míssil contra os pleiadianos para continuar com a lei Bilderberg, os Illuminati. O que você acha sobre esse assunto? Bom, inicialmente nosso amigo Cláudio Torres não é do Rio, e sim de Brasília. Cláudio, o que eu acho sobre esse assunto? Primeiro que eu acho surpreendente a notícia. Eu dei uma olhada no filme que você me enviou. Realmente não tem muita explicação para esse foguete, esse rastro de foguete aí. Já não tem explicação para isso, né? Segundo, outro absurdo é dizer que os Estados Unidos mandou um torpedo lá para o Irã. Se isso é verdade, e eu sinceramente não acredito, eu acho que seria o início da Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos deliberadamente mandar um míssil para o Irã me parece um pouco fantástico demais para o meu gosto. Porque tá certo que o Irã é aquela maravilha, né? O Lula adora tal. Agora, os Estados Unidos têm medo de todo mundo. Todo mundo que começa a se armar, eles começam a retalhar. Se o Brasil começar a dar uma de superpotência, você vai ver. Então, assim, primeiro, eu não acho que esse era um míssil enviado para o Irã. Segundo, tenho minhas dúvidas que tenha sido uma nave extraterrestre que tenha apagado o tal do míssil. Por quê? Né, que eu tenho essas dúvidas? Porque, não que eu ache improvável, isso já aconteceu outras vezes, mas nesse caso, especificamente, parece que a fonte também, ele se diz um contatado. Eu inclusive te prometo estudar melhor esse caso e fazer uma das páginas, provavelmente no blog do Del Mundo UFO. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse caso e também vamos falar um pouquinho mais sobre os pleiadianos, já que você me pediu aqui. O nosso tempo está curtinho hoje, mas eu fiz questão de dar esse lembrete. Mas eu não acredito não acho que foi isso o Irã, porque os Estados Unidos ia começar o quê? A Terceira Guerra Mundial, lançando um míssil lá nos caras. Acho que eles não estão nem mais em condição disso, mas tudo bem. Acho que eles não estão querendo muita guerra nesse momento não. Tá certo? Vamos em frente, amigo. Muito bem, voltando para a última parte do programa Vozes do Universo. Temos aqui uma questão muito interessante, enviada pelo César Geraldini de Arapongas, Paraná. Prezado Fábio, boa tarde. Mais uma vez gostaria de lhe cumprimentar pela maestria do PVU e suas edições sempre para lá de interessantes. Realmente, como você já previu-me pelos programas, estudar é necessário, pois as informações são inúmeras, quase ao ponto de serem contraditórias e deixarem recém-despertos, como eu, perdidos e confusos. Onde para tanto me impeli a lhe encaminhar essa dúvida que relato abaixo. Como já havia ouvido você dizer, a ideologia de alguns grupos em seguir cegamente os ensinamentos do dito comandante Astar Sharan
às vezes pode ser algo perigoso e requer uma análise cuidadosa sobre tais irmãos das estrelas. Já li até em algum blog para se ter cuidado com eles, pois a bondade estampada é grande demais. Eles poderiam ser o último bastião dos reptilianos, preparando-se para angariar o máximo número de almas possíveis no momento da transição. Fato é que no último PVU 26, a mensagem do referido comandante é muito bonita e traz certa paz, mas, conforme o conhecimento que já consegui, veio a contradizer alguma coisa em relação à chegada da Nexus. Pois, segundo esses ensinamentos, é um risco muito grande abandonar a luz que em breve chegará e fará a reprogramação de nossos DNAs, entre outras melhorias em nosso corpo físico e mental. Assim como ao planeta, onde o artigo pede com ênfase que façamos algo para encarnados ou não. Nos aproximemos desse feixe de luz que migra do centro da galáxia a todo custo. Fato que entra em choque com diversas mensagens do comandante Asta, que alega que suas naves prateadas farão o resgate daqueles que assim desejarem para levá-los para um local seguro durante a chegada da Nexus. Olha o tamanho da encrenca, pois se enfiado em uma espaçonave posso estar até em outra galáxia, perderia o banho de luz e consequente evolução que a Nexus irá nos trazer. Dada a minha alta confusão mental a respeito de tudo isso, apresentado como meu mentor do despertar, não poderia deixar de lhe humildemente perguntar o que fazer quando esse tal momento chegar. Bom, eu agradeço a sua pergunta, a sua questão. Bom, César, a primeira coisa é o seguinte, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão indo para a internet e pegando informações de blogs que geralmente a pessoa não se identifica, o autor do blog não se identifica. Você não sabe quem é que está por trás daquele blog, com que interesse. Os meus 3 blogs, César, têm o meu nome e a minha cara. Eu sou alguém de verdade. Agora, tem um monte de blogs que coloca lá um desenhinho, um nominho para não aparecer e ficam jogando informação. Se essas pessoas são de verdade, por que elas não aparecem? Por que elas não mostram a cara? Por que elas não fazem os seus programas e dão a sua opinião? Então, meu amigo, eu desconfio muito, mas muito, de todo e qualquer site nacional e site também lá de fora que simplesmente pega a informação, cola, né, e passa para frente, e aí começa a grande teoria da conspiração. O que eu acho que você precisa tomar cuidado é com aquilo que te falam e aquilo que você sente, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é assim, você tem que sentir, não ficar racionalizando. Racionalizar é bom, certo? É bom, para você não ser vítima de gente mal intencionada. Agora, a racionalização excessiva vai te levar para um lado negativo. Por quê? Porque a nossa mente ela tem limites. Toda vez que ela chega no limite do entendimento, ela começa a divagar. E quando a mente humana começa a divagar, você se perde. Tá certo? Então, falando do Astar Sharon, alguns sites, e muitos deles evangélicos, colocam o Astar Sharon como o demo, né? Disfarçado. O que eu posso fazer? É o que está aí, né? É assim que eles falam. Então, assim, como eu já disse aqui em outros programas, os uranianos falam deste comandante, ou destes comandantes que usam essa terminologia,
E ele realmente é responsável, tem uma missão ligada ao planeta Terra. Agora, aparecer de olho azul, loirinho, não, os felinos fazem isso. Se os uranianos quiserem fazer isso, podem fazer. Se um espírito quiser fazer isso, ele pode fazer, dependendo do grau dele de luz, né? Então, muita calma nessa hora, porque quando a pessoa está despertando, César, a melhor coisa a fazer é observar-se. É se observar. É entrar em contato com o seu mentor. Entrar em contato com a sua alma. E deixar um pouco essa teoria da conspiração sem fim. Agora tem a Nexus. A Nexus é uma energia que vem do centro da galáxia e que vai vindo em direção a nós. Meu, para. Pelo amor de Deus, parem com isso, porque não vai ter jeito. Toda hora eles vão criar um filme novo. Então assim, vamos com calma. A Nexus pode ser verdade, pode ser. O que me importa a Nexus se você não sabe quem você é? Se você está na mão das religiões, se você está em dúvida entre muitas coisas que sua cabeça não aceita. Então assim, não, eu peço um favor a vocês. Não fiquem refém do que vem de fora de vocês. Não fiquem reféns deste programa. Não fiquem reféns dos meus livros. Não fiquem reféns dos meus blogs e de ninguém. Porque quem sabe da vida de vocês, o que é melhor para a alma de vocês, é a alma de vocês. Vocês têm que conversar com ela e tentar se auto-iluminar. Esse é o passo do equilíbrio, né? Então, o despertar não vem na Nexus, que agora tem mais essa coisa que, né, estão escondendo de nós que uma energia virá. Estão escondendo tudo. Mas isso não muda absolutamente nada, né? Agora, por que certas pessoas que gostam de falar de assuntos que elas entendem, por que elas não colocam a foto delas no blog? Por que elas não colocam lá, se apresentam, de onde são, qual a formação? Gente, vocês não podem ficar acreditando em tudo que está na internet. Então, assim, eu lamento, muitas vezes, de estar tendo que lembrar isso a vocês. Mas isso é a verdade. Porque do outro lado, tem as religiões que batem forte e joga para o lado que quiser. Então, o Astar Sheran deixar de ser demônio vai demorar uns 100 anos ainda, né? Então, por isso que esse programa chama-se Vozes do Universo. Porque as vozes do universo são feitas de almas de verdade, né? Que se manifestam, que querem se manifestar. Vocês que estão encarnados aqui na Terra, que não possuem ainda encontro com suas almas de origem extraterrestre, amigos, façam isso o mais rápido possível para sair da mentira. Porque quando você vê o boi solto no pasto, e você vê o pessoal manejando a boiada, vai pra cá, vai pra lá, agora fica aí, fecha a porteira, tá preso. O boi tá preso e para onde ele vai? Pro abatedouro. Eu não quero mais que vocês se sintam assim. E é por isso que eu faço esse programa.
Não dá para admitir mais ser humano ser conduzido que nem boi, que nem boiada. Para isso vocês precisam acordar. E eu não fico nem um pouco chateado que vocês me perguntem coisas que às vezes até eu mesmo não sei. É que eu vivo num processo interior tão grande que eu estou muito mais preocupado em passar para vocês o que a alma uraniana que eu tenho tem a dizer, e esse meu contato com esses seres, do que o que um blog está dizendo, né? Uma coisa sem explicação. Tá bom, meu amigo César Geraldini? Estamos chegando a mais um fim de programa, né? Vozes do Universo. Um abração, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau. Muito bom, meus amigos, tudo bem? É com muito prazer que eu apresento para vocês o meu 21º livro da saga Conexão Urano. Conexão Urano 7, Portais, abrindo os caminhos do universo. Esse livro, na verdade, é um manual de instruções para você que vai precisar um dia utilizar um portal. Os portais serão abertos no mundo inteiro quando for necessário que os seres da terceira dimensão passem para outras dimensões mais elevadas em vida. Então, aqui você vai ter definições de portais negativos, portais positivos, pessoas que ousam abrir portais e o perigo que estão correndo ao fazer isso. Entre dezenas e dezenas de ensinamentos que nós não sabíamos até agora, até a feitura desse livro com a essência uraniana de nome Shazra. Ok? Então, se você gosta desse assunto, se você está interessado em como os portais funcionam, tanto para as naves, grandes naves, naves-mãe e naves menores e portais para pessoas, para animais, tem portal para tudo. E saibam que por trás disso tudo tem sempre alguém comandando, coordenando e comandando. Então, eu acho essencial, na minha opinião, que você leia esse livro, Conexão Urano 7, Portais. Está à disposição para você na PM Store e no Clube de Autores. Tá bom? Abração. Tchau.